Se eu contar essa história, talvez vocês nunca mais confiem numa pessoa como eu confiei nele. Sabe aquela sensação quando você descobre que alguém em quem depositou toda a sua confiança estava te observando pelos cantos escuros da vida? É uma dor que não tem nome, que entra pelos poros e vira parte do seu sangue. Uma violação tão profunda que ainda hoje, mais de 10 anos depois, eu sinto um arrepio quando entro em qualquer banheiro que não seja o meu. Olá, meus queridos. Me chamo Teresa, mas podem me chamar de Teca. Tenho 48 anos e nasci aqui em São Luís do Maranhão em 1977. Hoje quero compartilhar com vocês uma história que guardei no fundo do meu coração por quase 10 anos. Uma história que mudou completamente a forma como eu enxergo as pessoas, como eu confio nos outros, e me ensinou da pior forma possível que nem todo sorriso esconde bondade. Às vezes, por trás da gentileza mais convincente, se esconde um monstro que se alimenta da nossa inocência e vulnerabilidade. Antes de começar minha história, queria perguntar: onde vocês estão assistindo esse vídeo? Deixem nos comentários aí embaixo, adoro saber que minha voz está chegando em tantos cantinhos diferentes do nosso Brasil. E se puderem, deixem aquele joinha e se inscrevam no canal, isso ajuda muito esta senhora aqui a continuar contando suas histórias. Para agradecer a todos vocês desse Brasil tão grande, vamos sortear R$ 200 no final do mês para quem estiver inscrito, ativar o sininho e comentar de onde está assistindo. Cada comentário aquece o coração desta mulher que aprendeu a transformar dor em força. Era março de 2012, quando essa história começou, e eu preciso explicar para vocês como estava a minha vida naquela época. Eu estava desempregada há quase 8 meses, desde que a família que eu trabalhava se mudou para Brasília sem me levar junto. Disseram que não tinham condições de bancar minha mudança e que em Brasília conseguiriam alguém mais facilmente. Fiquei arrasada, porque eram 7 anos trabalhando para eles, 7 anos de dedicação, de cuidado, de carinho com as crianças que vi crescer. Mas a vida não para, e eu tinha que correr atrás de outro emprego para sobreviver. Naquela época, as coisas não estavam fáceis em São Luís. A crise já batia na porta de todo mundo. Os empregos estavam escassos, e quando aparecia alguma vaga, tinha uma fila enorme de gente desesperada como eu. Morava sozinha num quartinho minúsculo no bairro do João Paulo, pagando R$ 300 por mês de aluguel mais a luz. Era um cubículo mesmo, com uma cama que ocupava metade do espaço, um fogãozinho de 2 bocas e um banheiro tão pequeno que mal dava para se virar lá dentro. As paredes eram finas como papel, eu ouvia tudo que os vizinhos faziam, e eles ouviam tudo que eu fazia também. Não tinha privacidade nenhuma, mas era o que dava para pagar com o pouco dinheiro que tinha guardado. Minha rotina era sempre a mesma e desgastante. Acordava às 5 da manhã todos os dias. Tomava meu café preto com uma tapioca seca quando tinha a farinha e saía para a luta. Batia de porta em porta, deixava meu nome em agências de emprego, perguntava para as vizinhas se não sabiam de alguma oportunidade. Às vezes conseguia uma diária aqui, outra ali, ganhando R$ 20, R$ 30 para limpar uma casa inteira ou cuidar de criança. Era uma humilhação constante, porque muita gente me tratava como se eu fosse invisível, como se não tivesse sentimentos, como se meu desespero fosse entretenimento para eles. O dinheiro que tinha guardado dos 7 anos de trabalho anterior estava derretendo como gelo no sol. Primeiro foi diminuindo devagar, depois começou a sumir mais rápido. Já tinha atrasado o aluguel 2 vezes, a dona da casa ficava me cobrando na porta, falando alto para os vizinhos todos ouvirem que eu estava devendo. A vergonha era tanta que eu saía de casa bem cedo e só voltava tarde da noite, para não encontrar com ela nem com os outros moradores que ficavam me olhando com aquela cara de desprezo misturado com pena. Foi numa terça-feira chuvosa, um desses dias que o Maranhão fica cinzento e pesado, que minha vizinha do lado, Dona Conceição, bateu na minha porta bem cedo. Era uma senhora bondosa que sempre se preocupava comigo, me dava um prato de comida quando via que eu estava passando necessidade. Ela chegou toda animada, segurando um pedaço de papel na mão, e disse que tinha visto minha salvação. Era um anúncio que ela tinha visto numa igreja do centro,
pregado no mural de avisos da comunidade. O papel estava meio amassado, a letra era manuscrita, meio tremida, mas dava para ler claramente. Procurava-se empregada doméstica para casal de idosos, com experiência, para dormir no emprego, referências exigidas, tratar no telefone tal. Dona Conceição disse que tinha arrancado o papel do mural na mesma hora, pensando em mim, porque sabia da minha situação desesperadora. Olhei para aquele pedaço de papel como se fosse um bilhete premiado da loteria. Finalmente, uma oportunidade real de emprego fixo. Liguei no mesmo dia, assim que consegui uns trocados para comprar crédito no celular pré-pago que já estava quase sem bateria. Do outro lado da linha, uma voz feminina, suave, falando devagar. Se apresentou como Dona Alzira. Disse que ela e o marido, Dr. Edmundo, precisavam de alguém para cuidar da casa e dela, que estava com problemas de saúde. Falava de um jeito cansado, mas carinhoso, me lembrava a voz da minha mãe quando ela ainda era viva. Ela me fez algumas perguntas básicas. Quantos anos eu tinha, se tinha experiência em casa de família, se sabia cozinhar, se tinha problema em dormir no emprego. Respondi tudo com sinceridade, contei sobre meus anos de experiência, disse que era uma pessoa de confiança e trabalhadora. Dona Alzira me explicou que o marido dela era médico, muito ocupado, e que ela precisava de cuidados especiais por causa de uma cirurgia recente no coração. Marcamos para o dia seguinte, 14h, na casa deles no bairro Renascença. Passei a noite toda em claro, arrumando minha única roupa social apresentável. Era um conjunto que tinha ganhado da patroa anterior. Uma saia azul marinho e uma blusa branca, meio amarelada já de tanto uso, mas ainda decente. Lavei a mão, porque não tinha dinheiro para pagar lavanderia. Deixei secar no varal improvisado que tinha feito no quartinho, passei com um ferro velho que esquentava na boca do fogão. Perfumei com aquele perfume barato de camelô, penteei o cabelo 1000 vezes, cortei as unhas bem curtinhas. Queria causar a melhor impressão possível, porque sabia que essa poderia ser minha última chance de conseguir um emprego digno antes de ficar na rua de vez. A casa deles ficava numa rua arborizada do Renascença, uma das áreas mais nobres de São Luís. Era um mundo completamente diferente do meu bairro. Ruas largas e limpas, casas grandes com jardins bem cuidados, carros importados estacionados nas garagens, portões altos que escondiam a vida dos ricos. Caminhei por aquelas ruas, me sentindo como uma estranha em território inimigo, mas ao mesmo tempo sonhando com a possibilidade de fazer parte daquele universo, mesmo que fosse apenas como empregada. A casa era um sobrado imponente, pintado de amarelo claro com detalhes em branco, rodeado por um jardim pequeno mas impecável. Tinha rosas vermelhas, jasmins que perfumavam o ar, grama aparada como tapete verde. O portão era de ferro trabalhado, pesado, com uma campainha dourada que tocava um som melodioso. Quando apertei aquela campainha, senti meu coração disparar. Era como se toda a minha vida dependesse dos próximos minutos. Quem abriu a porta foi ele. Dr. Edmundo. Primeira impressão que tive foi de um homem distinto, bem apessoado, desses que inspiram confiança só de olhar. Tinha uns 55 anos bem vividos, cabelo grisalho impecavelmente penteado com gel, óculos de armação dourada que davam um ar intelectual ao rosto. Vestia uma camisa social bege de tecido fino, calça marrom bem cortada, sapatos de couro lustrados. Tinha porte de quem sempre teve dinheiro, mas falava com simplicidade, sem arrogância. Me cumprimentou com um sorriso largo e um aperto de mão firme, me chamando pelo nome como se já me conhecesse há anos. Me conduziu para dentro da casa, e eu fiquei impressionada com a elegância discreta de tudo. O chão era de mármore claro que refletia nossa imagem, as paredes pintadas em tons suaves, móveis de madeira nobre que exalavam cheiro de cera de abelha. A sala de estar era ampla e arejada, com sofás de couro marrom, estantes repletas de livros, quadros com paisagens maranhenses, um crucifixo grande de madeira entalhada numa posição de destaque. Tudo respirava prosperidade e tradição familiar.
Ele me ofereceu um copo de água gelada servido numa bandeja de prata e começamos a conversar. Dr. Edmundo tinha uma forma muito educada de falar, escolhia as palavras com cuidado, me olhava diretamente nos olhos quando conversava. Isso me passou uma sensação de respeito que há muito tempo eu não sentia. Fez perguntas sobre minha experiência profissional, onde tinha trabalhado antes, que tipo de trabalho doméstico eu dominava, se tinha algum problema de saúde que pudesse interferir no serviço. Respondi tudo com o máximo de sinceridade possível. Contei sobre meus 15 anos de experiência em casas de família, desde adolescente, como tinha aprendido a cozinhar pratos variados, a cuidar de idosos e crianças, a manter uma casa organizada nos mínimos detalhes. Mostrei a carta de recomendação amarelada da família anterior, que elogiava minha dedicação e honestidade. Ele leu com atenção, fazendo pequenos acenos de aprovação, anotando algumas informações num caderninho de couro. Foi nesse momento que Dona Alzira apareceu. Desceu as escadas devagar, se apoiando no corrimão de madeira torneada, uma senhora elegante apesar da fragilidade visível. Devia ter uns 62 anos, cabelos brancos como algodão presos num coque baixo impecável, vestindo um vestido florido discreto e sapatos baixos confortáveis. O rosto era marcado pelo cansaço da doença, mas os olhos eram doces, cheios de uma bondade que me lembrou imediatamente minha mãe. Quando me cumprimentou, foi com um sorriso genuíno e uma voz suave que aqueceu meu coração na hora. Dr. Edmundo me explicou a situação deles com detalhes. Dona Alzira tinha passado por uma cirurgia cardíaca delicada 3 meses antes. Ainda estava em processo de recuperação, precisava de cuidados constantes, mas discretos. Tinha que tomar vários remédios em horários específicos, fazer uma dieta rigorosa, evitar esforços físicos. Ele trabalhava como cardiologista no hospital universitário pela manhã e mantinha um consultório particular que funcionava à tarde. Saía de casa às 6:30 da manhã e geralmente só voltava depois das 6 da tarde, às vezes mais tarde quando tinha cirurgias de emergência ou plantão noturno. Eles precisavam de alguém que cuidasse da casa, preparasse as refeições seguindo as orientações médicas da Dona Alzira, administrasse os remédios dela nos horários corretos e fizesse companhia para que ela não ficasse sozinha durante o dia. Era exatamente o tipo de trabalho que eu sabia fazer bem, que me dava prazer fazer. Sempre gostei de cuidar de pessoas, de ver o resultado do meu trabalho na melhora da qualidade de vida dos outros. Dr. Edmundo me levou para conhecer a casa toda, começando pelo térreo. A cozinha era um sonho, ampla, bem iluminada, com todos os eletrodomésticos que uma pessoa poderia desejar. Fogão de 6 bocas, forno elétrico, geladeira duplex, micro-ondas, liquidificador, batedeira, todos os utensílios pendurados em ganchos organizados. A despensa estava sempre bem abastecida com produtos de primeira qualidade. Me senti como uma criança numa loja de brinquedos. O quarto, que seria meu, ficava nos fundos da casa, no térreo mesmo. Era pequeno, mas aconchegante, com uma cama de solteiro confortável, colchão novo, lençóis cheirosos, um guarda-roupa de 2 portas, uma cômoda pequena e até uma televisão de 14 polegadas numa prateleira. Tinha uma janela que dava para o quintal, onde Dona Alzira cultivava algumas plantas medicinais e temperos. O banheiro era só meu, bem ao lado do quarto, simples, mas limpo, com chuveiro elétrico, espelho, armário para produtos de higiene. No segundo andar ficavam os quartos principais. O quarto do casal era imenso, com cama king size, guarda-roupas embutidos que ocupavam uma parede inteira, penteadeira antiga de espelho triplo, ar-condicionado silencioso. Tinha um banheiro privativo luxuoso, com banheira de hidromassagem, box de vidro temperado, bancada de mármore com 2 cubas, espelho grande que cobria toda uma parede. Era maior que meu quartinho alugado inteiro. Havia também um escritório onde Dr. Edmundo estudava e cuidava da papelada do consultório, repleto de livros médicos, uma mesa de trabalho impecável, computador, arquivo com gavetas cheias de documentos. E um terceiro quarto,
que ficava sempre fechado, que ele me explicou ser do filho único do casal, que morava em São Paulo trabalhando numa empresa de engenharia, só vinha para casa nas férias de fim de ano e no aniversário da mãe. O salário oferecido era de R$ 650 mensais, mais alimentação completa, moradia, 13º. E ele disse que se eu me adaptasse bem e eles ficassem satisfeitos com meu trabalho, depois de 6 meses aumentaria para 700. Na época, considerando que eu estava há 8 meses desempregada, vivendo de bicos e passando necessidade, aquela proposta soava como um presente dos céus. Aceitei imediatamente, com o coração batendo de alegria e gratidão. Dr. Edmundo me deu um aperto de mão firme para selar nosso acordo e disse que eu poderia começar na segunda-feira seguinte, dali a 5 dias. Isso me daria tempo para resolver minha situação no quartinho, recolher minhas poucas posses e me preparar psicologicamente para a nova vida. Dona Alzira, que tinha acompanhado toda a nossa conversa em silêncio, se aproximou de mim, segurou minhas mãos com as dela, que eram suaves e quentes, e disse com aquela voz doce: "Tenho certeza que vamos nos dar muito bem, Teca. Já sinto que você tem um coração bom." Saí daquela casa caminhando nas nuvens, com uma sensação de vitória que há muito tempo não experimentava. Finalmente tinha conseguido um emprego fixo, numa família que parecia decente e respeitosa, numa casa confortável, com um salário que me permitiria reconstruir minha vida com dignidade. Passei o resto da semana organizando minha mudança, pagando as dívidas pendentes do quartinho, me despedindo das poucas pessoas que faziam parte da minha rotina no bairro. Dona Conceição ficou radiante com minha conquista. Disse que tinha certeza que aquela família ia me valorizar como eu merecia. Me ajudou a arrumar minha mala, que era pequenininha e mesmo assim não ficou cheia. Eu tinha muito pouco. Algumas roupas, produtos de higiene básicos, a carta de recomendação, documentos, uma foto da minha mãe que sempre carregava comigo. Vida de pobre é assim mesmo, cabe tudo numa mala pequena. Na segunda-feira de manhã, cheguei na casa nova às 6 horas em ponto, carregando minha malinha e o coração cheio de esperança. Dr. Edmundo me recebeu na porta, já vestido com seu terno impecável, me cumprimentou calorosamente e me levou direto para a cozinha, onde tinha preparado um café da manhã farto. Pão francês quentinho, manteiga, geleia de cupuaçu, queijo branco, presunto, frutas, café passado na hora que exalava um aroma delicioso por toda a casa. Enquanto tomávamos café juntos, ele me explicou detalhadamente a rotina da casa e as necessidades específicas de Dona Alzira. Ela acordava sempre por volta das 9 da manhã, tomava o primeiro lote de medicamentos que ele deixava separadinhos numa bandejinha ao lado da cama, junto com um copo de água morna e algumas torradinhas sem sal. O café da manhã dela tinha que ser leve: frutas picadas, iogurte natural, às vezes uma tapioca pequena sem muito recheio. O almoço precisava estar pronto exatamente 12:30, porque ele chegava do hospital sempre pontual, faminto depois de uma manhã intensa de cirurgias e consultas. A comida tinha que ser saborosa, mas saudável, pouco sal, pouca gordura, muitos legumes e verduras. Dona Alzira comia pouco, mas precisava ser estimulada a se alimentar adequadamente para se fortalecer. Ele me deu uma lista detalhada de alimentos recomendados e proibidos, horários dos remédios, sintomas que eu deveria observar e comunicar imediatamente. À tarde, enquanto ele estava no consultório, Dona Alzira gostava de sentar na varanda dos fundos, fazer crochê, ouvir música no rádio pequeno, às vezes folhear revistas ou conversar comigo sobre assuntos variados. Ela era uma mulher culta. Tinha sido professora primária por mais de 30 anos. Gostava de falar sobre livros, plantas, receitas antigas. Era uma companhia agradável, nada exigente ou mal-humorada como algumas patroas que eu já tinha tido. Os primeiros dias naquela casa foram como um sonho bom, se tornando realidade. Acordava às 5:30 da manhã, quando o dia ainda estava escuro e fresco, tomava meu banho no banheirinho privativo, me vestia com o uniforme simples que Dona Alzira tinha providenciado. Vestidos de algodão em cores claras, confortáveis e práticos.
Preparava o café de Dr. Edmundo, que tomava rapidinho enquanto me dava instruções do dia e perguntava como Dona Alzira tinha passado a noite. Depois que ele saía para o hospital, eu subia para acordar Dona Alzira com delicadeza. Ajudava-a a tomar banho quando ela estava se sentindo fraca. Penteava seus cabelos brancos sedosos, administrava os medicamentos conforme as orientações médicas. Ela sempre me agradecia com sorrisos sinceros, falava que há muito tempo não se sentia tão bem cuidada. Isso enchia meu coração de satisfação profissional e pessoal. A rotina da casa era tranquila e previsível, exatamente o que eu precisava depois de meses de incerteza e desespero. Limpava a casa com capricho. Desde o mármore do chão até os espelhos do banheiro, deixava tudo brilhando como um hotel 5 estrelas. Cozinhava com prazer, experimentando temperos novos, seguindo receitas que Dona Alzira me ensinava, sempre respeitando as restrições médicas dela. Via o resultado do meu trabalho no bem-estar visível dos dois, na casa sempre impecável, na comida elogiada diariamente. Dr. Edmundo era um patrão exemplar, muito diferente de outros que eu já tinha tido. Sempre me tratava com respeito, nunca levantava a voz, agradecia pelos serviços prestados, perguntava se eu estava precisando de alguma coisa para trabalhar melhor. De vez em quando trazia um doce da rua para dividirmos na sobremesa, ou comprava algum produto de limpeza ou utensílio de cozinha que eu tinha comentado que faria diferença no dia a dia. Sentia que ele me valorizava como profissional e como pessoa. À noite, depois do jantar, os 3 ficávamos na sala assistindo televisão. Dona Alzira sentava na poltrona reclinável mais confortável, eu me acomodava no sofá e Dr. Edmundo ficava na outra poltrona lendo jornal ou revisando prontuários médicos. Era um ambiente familiar agradável, sem tensões ou constrangimentos. Às vezes, Dona Alzira adormecia vendo novela e eu a cobria com uma mantinha, ajustava a televisão no volume mais baixo para não incomodá-la. Depois de uns 2 meses trabalhando naquela rotina perfeita, comecei a notar alguns detalhes pequenos que na época não me pareceram importantes, mas que hoje, relembrando tudo, percebo que eram os primeiros sinais de que algo não estava certo. Dr. Edmundo sempre demonstrava um interesse excessivo pelos meus horários pessoais, especialmente os horários que eu tomava banho. Dizia que era para não bater na porta do banheiro na hora errada, para não me causar constrangimento, mas sempre insistia em saber se eu preferia tomar banho de manhã cedo ou à noite depois do serviço. Outra coisa que me chamava a atenção era como ele sempre sabia exatamente onde eu estava na casa, mesmo quando chegava de surpresa em horários diferentes dos habituais. Às vezes eu estava limpando o quarto deles no 2º andar, ouvia o barulho da chave na fechadura da porta de entrada, e quando descia para cumprimentá-lo, ele já falava: "Estava arrumando lá em cima, né, Teca?" Como ele podia ter tanta certeza se não tinha me visto subir, nem me chamado para perguntar onde eu estava? Também percebi que ele tinha um conhecimento muito detalhado sobre minhas atividades durante o dia. Sabia se eu tinha estendido roupa no varal do quintal, se tinha regado as plantas de Dona Alzira, se tinha saído para fazer compras no mercadinho da esquina. Inicialmente, pensei que Dona Alzira contasse tudo para ele durante o almoço. Mas depois comecei a reparar que às vezes ele comentava sobre coisas que eu tinha feito em momentos que ela estava dormindo ou distraída com televisão. Um dia, estava conversando com Dona Alzira na varanda sobre uma receita antiga de doce de cupuaçu, quando ela comentou que o marido sempre soube de tudo o que acontecia na casa, mesmo quando não estava presente. Disse isso de um jeito natural, como se fosse algo normal, mas aquele comentário ficou ecoando na minha cabeça. Como assim ele sabia de tudo? Será que tinha algum funcionário que vinha durante o dia e eu não sabia? Ou será que ele voltava para casa em alguns momentos sem avisar? Meus queridos que estão me acompanhando até aqui, vocês já percebem onde essa história vai chegar? Às vezes os sinais estão todos lá, gritando na nossa cara, mas nossa inocência, nossa confiança nas pessoas, nossa necessidade de acreditar que o mundo é um lugar seguro, nos impede de enxergar o óbvio. Se esse vídeo está te tocando, deixe seu like para me incentivar a continuar compartilhando essas memórias dolorosas, mas necessárias. Era final de junho,
quase no inverno maranhense, quando as coisas realmente começaram a ficar estranhas de uma forma que eu não conseguia mais ignorar. Dona Alzira teve que viajar para Salvador, onde morava uma irmã mais nova que tinha sido internada às pressas com problemas graves no fígado. Era uma situação de emergência familiar, ela precisava ficar pelo menos 10 dias por lá, talvez mais, dependendo da evolução do quadro da irmã. Dr. Edmundo perguntou se eu me importaria de ficar sozinha na casa durante a ausência da esposa, cuidando da limpeza, preparando suas refeições, mantendo tudo organizado para quando ela voltasse. Claro que não me importei. Até gostei da ideia de ter mais autonomia e responsabilidade. Significava que eles confiavam em mim completamente, que me consideravam parte da família. Essa confiança me enchia de orgulho e satisfação profissional. Ajudei Dona Alzira a arrumar a mala de viagem, separei os medicamentos dela em porções diárias, identificadas com etiquetas, anotei numa folha todas as orientações médicas para que ela pudesse mostrar aos médicos de Salvador. Ela estava preocupada em me deixar sozinha com o marido, não por desconfiar dele, mas porque achava que eu ficaria sobrecarregada cuidando da casa inteira sozinha. Tranquilizei-a, dizendo que daria conta de tudo perfeitamente. No primeiro dia com Dona Alzira fora, Dr. Edmundo chegou do trabalho no horário normal, almoçamos juntos na cozinha conversando sobre como ela estava se adaptando à viagem e ao hospital de Salvador. Ele ligou para ela na minha frente, falaram por quase 1 hora, ele me passou o telefone para eu também conversar e tranquilizá-la sobre como as coisas estavam correndo em casa. Tudo muito normal, muito respeitoso. Mas a partir do segundo dia, comecei a notar mudanças sutis no comportamento dele. Chegava do trabalho mais tarde, às vezes já era 8, 9 da noite. Dizia que estava aproveitando a ausência da esposa para colocar a papelada do consultório em dia, organizar prontuários, fazer visitas hospitalares que sempre adiava por falta de tempo. Explicação perfeitamente lógica, mas algo no jeito como ele falava me deixava com uma sensação estranha, como se ele estivesse inventando desculpas desnecessárias. Quando chegava tarde, jantávamos na cozinha e ele se mostrava muito conversador, muito interessado em saber detalhes sobre meu dia. Perguntava que horas eu tinha acordado, que horas tinha tomado banho, se tinha saído para fazer alguma compra, se tinha recebido visita de alguém, se o telefone tinha tocado durante o dia. No início, pensei que fosse curiosidade natural de quem estava preocupado com a segurança da casa e minha adaptação à nova rotina. Mas depois de alguns dias, percebi que as perguntas dele eram muito específicas, muito direcionadas para questões íntimas da minha rotina pessoal. Queria saber se eu dormia bem no quarto dos fundos, se não sentia medo de ficar sozinha na casa durante o dia, se o chuveiro do meu banheiro estava funcionando adequadamente, se eu tinha reparado em algum barulho estranho durante a noite. Eram perguntas que poderiam ser interpretadas como cuidado paternal, mas o jeito como ele me olhava quando fazia essas perguntas me deixava desconfortável. Foi numa quinta-feira que aconteceu algo que me deixou realmente alarmada. Eu estava tomando banho no meu banheirinho por volta das 7 da noite, como sempre fazia depois de terminar todos os serviços do dia. Era meu momento de relaxamento, de cuidar de mim mesma depois de cuidar da casa e, quando ela estava presente, de Dona Alzira. Estava no meio do banho, com o cabelo todo ensaboado, quando ouvi um barulho estranho vindo do lado externo da janela pequena do banheiro. A princípio pensei que fosse algum gato do bairro mexendo no lixo ou algum galho de árvore batendo no vidro por causa do vento. Mas o som se repetiu várias vezes, de forma ritmada, como se alguém estivesse se movimentando deliberadamente do lado de fora. Senti um arrepio de medo subir pela espinha. Fiquei imóvel embaixo do chuveiro por alguns segundos, prestando atenção para ter certeza do que estava ouvindo. O barulho parou abruptamente e pensei que realmente tinha sido minha imaginação ou algum animal. Terminei meu banho rapidamente, me vesti e saí do banheiro ainda com os cabelos molhados. Foi quando ouvi a porta da frente se abrindo e Dr. Edmundo me chamando da sala, dizendo que tinha chegado mais cedo hoje e perguntando se eu já tinha preparado o jantar. Achei estranho essa coincidência de timing,
mas não associei uma coisa à outra na hora. Durante o jantar, ele me fez perguntas ainda mais detalhadas sobre minha rotina de higiene pessoal. Queria saber se eu estava me sentindo à vontade para tomar banho na casa, se não tinha problema com a pressão da água, se o aquecimento do chuveiro estava funcionando bem. Disse que tinha notado que eu tomava banho sempre no mesmo horário e perguntou se era por alguma preferência pessoal ou se eu poderia mudar o horário caso fosse necessário para a organização da casa. Respondi que sempre tive o hábito de tomar banho à noite, depois do trabalho, para relaxar e dormir limpinha e perfumada. Ele concordou que era um hábito saudável, mas insistiu em saber se eu trancava a porta do banheiro, se tinha algum receio de alguém entrar por engano. Disse que a fechadura do banheiro era antiga e às vezes emperrava, que se eu tivesse algum problema era para avisar que ele chamaria um chaveiro para consertar. Toda essa preocupação excessiva com meus momentos íntimos começou a me deixar muito desconfortável, mas eu ainda não conseguia entender exatamente por que me sentia assim. Na noite seguinte, sexta-feira, resolvi tomar banho mais tarde, por volta das 9 horas, depois que terminei de lavar a louça do jantar e organizar a cozinha para o dia seguinte. Pensei que talvez mudando o horário eu conseguisse me livrar daquela sensação estranha de estar sendo observada. Entrei no banheiro, tranquei a porta com cuidado, testei 2 vezes para ter certeza de que estava bem fechada. Abri o chuveiro e comecei minha rotina normal de higiene. Estava há poucos minutos embaixo da água quando ouvi novamente aquele barulho do lado de fora da janela, só que dessa vez muito mais claro e distintivo. Não era animal nem galho de árvore. Era definitivamente o som de alguém se movimentando, pisando em folhas secas, talvez se apoiando na parede externa da casa. Meu coração disparou de medo. Fechei o chuveiro imediatamente. Fiquei em silêncio absoluto, tentando ouvir melhor, com água escorrendo pelo meu corpo e tremendo de frio e pavor. Os ruídos continuaram por mais alguns segundos, e eu consegui identificar claramente o som de passos se afastando pela lateral da casa em direção aos fundos do quintal. Alguém definitivamente estava lá fora, alguém que não queria ser descoberto, porque os passos eram cautelosos, calculados, de quem estava tentando não fazer barulho. Vesti minha roupa rapidamente, ainda molhada, e saí do banheiro com o coração na boca para avisar Dr. Edmundo sobre a presença de um estranho no quintal. Corri até a sala onde ele estava sentado assistindo o jornal na televisão, aparentemente muito tranquilo e relaxado. Contei sobre os barulhos que tinha escutado. Disse que tinha certeza de que havia alguém rondando a parte externa da casa. Ele me olhou com uma expressão que tentava demonstrar preocupação, mas havia algo nos olhos dele que não me convenceu completamente. Se levantou da poltrona, disse que ia verificar o quintal e que eu deveria ficar na sala enquanto ele inspecionava toda a área externa. Ficou fora por quase 20 minutos. Voltou dizendo que não tinha encontrado nada suspeito, que provavelmente tinha sido algum cachorro ou gato de rua procurando comida no lixo. Disse que o portão dos fundos estava bem trancado, que não havia sinais de invasão ou tentativa de arrombamento, que eu podia ficar tranquila porque a casa era segura. Mas algo na forma como ele falava, muito calma, quase ensaiada, me fez desconfiar de que ele já sabia exatamente o que eu ia encontrar lá fora. Ou melhor, o que eu não ia encontrar. Naquela noite dormi muito mal, com um medo constante de que alguém pudesse entrar na casa ou tentar fazer alguma coisa comigo. Levantei várias vezes para verificar se a porta do meu quarto estava bem trancada, se as janelas estavam fechadas, se não havia barulhos estranhos. Era uma sensação terrível de vulnerabilidade, de não ter controle sobre minha própria segurança, mesmo estando dentro de casa, supostamente protegida. No sábado de manhã, Dr. Edmundo me chamou para conversar na cozinha enquanto preparávamos o café da manhã. Disse que tinha pensado muito sobre o episódio da noite anterior e que achava melhor instalar algumas medidas de segurança adicionais para me tranquilizar. Falou sobre a possibilidade de colocar grades nas janelas dos fundos, melhorar a iluminação externa, talvez até instalar um sistema de alarme simples. Toda essa preocupação poderia parecer carinho e cuidado,
Mas alguma coisa no meu instinto me dizia que havia outra motivação por trás dessas sugestões. Durante aquele fim de semana, ele ficou mais tempo em casa do que o normal. Disse que não tinha nenhuma emergência no hospital e que ia aproveitar para descansar e colocar alguns assuntos pessoais em ordem. Notei que ele circulava muito pela casa, sempre encontrando alguma desculpa para passar pelos corredores, verificar se eu estava bem, perguntar se eu estava precisando de alguma coisa. Era uma atenção excessiva que começou a me incomodar profundamente. No domingo à tarde, enquanto eu estava estendendo roupas no varal do quintal, reparei que a janela do banheiro do meu quarto tinha uma vista muito exposta para quem estivesse do lado externo da casa. Qualquer pessoa que se posicionasse no cantinho entre o muro e a parede lateral poderia ter uma visão parcial do interior do banheiro, especialmente se a luz estivesse acesa e a janela aberta para ventilação. Essa descoberta me deu um nó no estômago, porque finalmente entendi como alguém poderia estar me observando sem eu perceber. Comecei a tomar cuidados extras. Sempre fechava a janela antes de entrar no chuveiro, mesmo que o banheiro ficasse abafado. Verificava várias vezes se a porta estava bem trancada, tomava banho o mais rapidamente possível e sempre prestava atenção a qualquer som externo. Mas mesmo com todas essas precauções, aquela sensação de estar sendo vigiada não saía da minha cabeça. Era como se alguém conhecesse todos os meus movimentos, como se minha privacidade tivesse sido invadida de uma forma que eu ainda não conseguia comprovar. Na segunda-feira, Dr. Edmundo voltou à rotina normal de trabalho, saindo cedo e voltando no horário habitual para o almoço. Durante a refeição, me fez perguntas detalhadas sobre como tinha sido meu fim de semana, se eu tinha dormido bem, se não tinha mais ouvido barulhos estranhos. Respondi que estava tudo normal, mas não mencionei minhas descobertas sobre a visibilidade da janela do banheiro, nem meus receios crescentes. Algo me dizia que era melhor manter essas informações comigo mesma até entender melhor o que estava acontecendo. À tarde, depois que ele saiu para o consultório, resolvi fazer uma investigação mais detalhada da área externa da casa. Fui até o quintal e me posicionei exatamente no local onde calculei que alguém poderia ficar para observar a janela do meu banheiro. Para minha surpresa e horror, descobri que não só era possível ver o interior do banheiro daquela posição, como também havia marcas claras no chão que indicavam que alguém tinha ficado ali várias vezes. Pegadas na terra úmida, galhos quebrados de uma planta ornamental e até mesmo uma pequena caixa de papelão que parecia ter sido usada como apoio para alguém se posicionar melhor. Minha mente começou a trabalhar rapidamente, conectando todas as peças do quebra-cabeças que eu não queria montar. Os barulhos durante meus banhos, as perguntas excessivamente detalhadas sobre meus horários íntimos, o conhecimento que Dr. Edmundo demonstrava sobre minhas atividades quando supostamente não estava em casa, a coincidência do timing entre o fim dos barulhos externos e sua chegada em casa, a aparente falta de surpresa dele quando contei sobre o episódio da sexta-feira. Tudo começava a fazer um sentido terrível e nojento. Mas ainda assim, eu não conseguia aceitar completamente a realidade do que estava descobrindo. Como poderia um homem respeitado, médico, casado, que me tratava com tanta educação e consideração, ser capaz de uma violação tão sórdida da minha privacidade? Como poderia alguém em quem eu havia depositado toda a minha confiança estar me usando como objeto para suas perversões doentias? Minha mente racional lutava contra as evidências que meus olhos estavam vendo e meu instinto estava sentindo. Naquela noite, em vez de tomar banho no meu banheiro, inventei uma desculpa e disse a Dr. Edmundo que o chuveiro estava com problema na pressão da água, que eu ia usar o banheiro social do térreo. Observei atentamente a reação dele. Por uma fração de segundo, vi uma expressão de contrariedade, quase de irritação, passar pelo rosto dele antes de ele recompor a máscara de preocupação paternal. Disse que no dia seguinte chamaria um encanador para verificar o problema, que eu não precisava me incomodar usando outro banheiro. Insisti que não era incômodo, que era só uma questão de alguns dias até o reparo. Durante o banho no banheiro social, fiquei atenta a qualquer som externo, mas não ouvi absolutamente nada.
Nenhum barulho, nenhum movimento, nada que indicasse a presença de alguém tentando me observar. Isso confirmou minhas suspeitas. Quem quer que fosse o voyeur, sabia exatamente onde eu costumava tomar banho e não se interessava por me espionar em outros locais da casa. Na manhã seguinte, enquanto o Dr. Edmundo tomava café antes de sair para o trabalho, ele voltou ao assunto do chuveiro quebrado. Disse que tinha ligado para um encanador conhecido que viria à tarde resolver o problema, que eu não precisava ficar constrangida usando banheiros que não eram apropriados para minha privacidade. A insistência dele em resolver rapidamente algo que eu tinha dito não ser urgente me deixou ainda mais desconfiada de suas verdadeiras motivações. Depois que ele saiu, passei a manhã inteira tentando encontrar mais evidências do que eu suspeitava estar acontecendo. Procurei por toda a casa algum equipamento que pudesse estar sendo usado para me filmar ou fotografar. Câmeras escondidas, gravadores, qualquer dispositivo eletrônico suspeito. Vasculhei gavetas, armários, estantes, procurei atrás de quadros, embaixo de móveis, dentro de vasos decorativos. Não encontrei nada óbvio, mas isso não significava que não existisse nada. Lembrei que Dr. Edmundo tinha um escritório no segundo andar, sempre trancado, onde ele guardava documentos importantes do consultório e material de estudo. Nunca tinha tentado entrar lá, porque ele havia deixado claro desde o início que era um espaço privado, mas naquele momento senti que precisava investigar todos os cantos da casa para descobrir a verdade sobre o que estava acontecendo comigo. A porta do escritório estava trancada, como sempre, mas a chave estava pendurada num ganchinho discreto dentro do armário do corredor, junto com outras chaves reserva da casa. Abri o escritório com as mãos tremendo, sentindo que estava invadindo a privacidade de alguém, mas justificando minha ação pela necessidade de proteger minha própria privacidade, que estava sendo violada de forma muito mais grave. O escritório era organizado e limpo. Uma mesa grande de madeira com computador, impressora, telefone. Estantes repletas de livros médicos e pastas de arquivo. Um armário de aço com várias gavetas trancadas, alguns diplomas e certificados emoldurados nas paredes. À primeira vista, tudo parecia absolutamente normal e profissional. Mas quando comecei a examinar mais detalhadamente, encontrei algumas coisas que me deixaram com o estômago embrulhado. Na gaveta central da mesa, que não estava trancada, encontrei várias fotos impressas em papel fotográfico comum. À primeira vista, pareciam fotos familiares normais, mas quando olhei com mais atenção, percebi que eram fotos da casa tiradas de ângulos estranhos, como se alguém tivesse testado diferentes posições para fotografar determinados ambientes. Algumas mostravam a área do quintal onde eu tinha encontrado as evidências de alguém se escondendo, outras mostravam a lateral da casa exatamente na altura da janela do meu banheiro. Em outra gaveta, encontrei uma pasta com anotações manuscritas que me fizeram sentir náuseas. Eram anotações sobre horários, comportamentos, rotinas. Horário que eu acordava, horário que tomava banho, que dias eu saía para fazer compras, quanto tempo ficava fora de casa, que roupas usava em diferentes ocasiões. Era como um diário detalhado da minha vida íntima, escrito por alguém que me observava constantemente sem eu saber. Mas a descoberta mais terrível estava numa pasta escondida no fundo da gaveta maior. Eram fotos. Fotos minhas. Fotos que eu nunca autorizei, nunca soube que estavam sendo tiradas. Fotos minhas tomando banho, me trocando, me movimentando pelo quarto em trajes íntimos. Algumas eram claramente tiradas de fora da casa, através da janela do banheiro, outras pareciam ter sido feitas de dentro da própria casa, de ângulos que eu não conseguia entender como eram possíveis. Senti meu mundo desabar completamente naquele momento. As pernas ficaram fracas, as mãos começaram a tremer incontrolavelmente, a respiração ficou ofegante, como se alguém estivesse apertando minha garganta. Todas aquelas semanas de trabalho numa casa, onde me sentia segura e respeitada, se revelaram um pesadelo de violação e abuso. Eu tinha sido usada, humilhada, transformada em objeto de satisfação sexual de um homem doente que se aproveitou da minha vulnerabilidade financeira e social. As fotos eram muitas,
organizadas em ordem cronológica, algumas datadas desde os primeiros dias do meu trabalho na casa. Isso significava que desde o início, desde o primeiro dia, Dr. Edmundo tinha planejado me usar dessa forma repugnante. Todo o respeito, toda a educação, toda a consideração que ele demonstrava eram apenas parte de um teatro para me manter tranquila e desprevenida enquanto ele satisfazia suas perversões doentias à minha custa. Várias das fotos tinham anotações no verso com comentários nojentos sobre meu corpo, sobre as posições em que eu aparecia, sobre detalhes íntimos que nenhum estranho deveria conhecer. Ler aqueles comentários escritos pela mão de alguém que eu respeitava e em quem confiava foi uma das experiências mais degradantes e humilhantes da minha vida. Senti como se tivesse sido estuprada sem ter sido tocada fisicamente. Continuo aqui, meus queridos, porque sei que vocês estão acompanhando essa história terrível, mas necessária. É difícil até hoje reviver esses momentos, mas acho importante compartilhar para que outras mulheres fiquem atentas aos sinais que eu demorei tanto para perceber. Vocês que estão me acompanhando até aqui, o que acham que eu deveria ter feito naquele momento? Me conta lá nos comentários, porque a situação era muito mais complicada do que pode parecer à primeira vista. Depois de descobrir aquelas fotos horríveis, fiquei paralisada no escritório por vários minutos, sem conseguir pensar direito no que fazer. Minha primeira reação foi de pânico absoluto. Queria sair correndo daquela casa imediatamente, pegar minhas coisas e nunca mais voltar. Mas aos poucos fui percebendo que a situação era muito mais complexa do que uma simples fuga poderia resolver. Eu não tinha para onde ir. Não tinha dinheiro guardado, não tinha outro emprego, e pior, não tinha como provar o que tinha descoberto se simplesmente fugisse. Passei o resto da manhã numa agonia terrível, tentando decidir qual seria a melhor estratégia. Sabia que se confrontasse Dr. Edmundo diretamente, ele negaria tudo, diria que eu estava inventando e ainda poderia me demitir sem referências, deixando-me numa situação pior do que antes. Se fosse a polícia sem mais evidências, seria minha palavra contra a de um médico respeitado, e todos sabemos como essas situações costumam terminar para mulheres pobres como eu. Decidi que precisava de mais provas, evidências que não pudessem ser contestadas. Fotografei várias das fotos com meu celular velho, tomando cuidado para não alterar a posição de nada no escritório. Copiei algumas das anotações mais comprometedoras, guardei tudo numa pasta secreta no meu celular. Tranquei o escritório novamente, coloquei a chave de volta no lugar e tentei continuar meu dia normalmente, como se nada tivesse acontecido. O encanador chegou no meio da tarde, como o Dr. Edmundo havia prometido. Era um homem jovem, simpático, que examinou o chuveiro do meu banheiro e confirmou que não tinha nenhum problema técnico. Disse que a pressão da água estava perfeita, que eu devia ter se confundido. Mas fingiu fazer alguns ajustes e disse que agora estava funcionando perfeitamente. Percebi que Dr. Edmundo tinha orientado o encanador a fingir um reparo desnecessário para me forçar a voltar a usar meu banheiro privativo. Quando o Dr. Edmundo chegou do trabalho à noite, perguntou imediatamente se o encanador tinha resolvido o problema do chuveiro. Disse que sim, agradeci pela rapidez em providenciar o conserto e ele pareceu muito satisfeito. Durante o jantar, voltou a fazer perguntas sobre meus horários de banho, se eu ia voltar à rotina normal, se estava me sentindo confortável novamente. Toda aquela conversa me dava náusea, porque agora eu sabia exatamente o que motivava tanto interesse pelos meus momentos íntimos. Naquela noite, entrei no banheiro e fingi tomar banho normalmente, mas na verdade fiquei vestida e apenas abri o chuveiro para fazer barulho de água corrente. Fiquei atenta a qualquer som externo e, como esperava, depois de alguns minutos, ouvi claramente os passos conhecidos se aproximando da janela. Dessa vez, em vez de me apavorar, senti uma mistura de nojo e determinação. Tinha confirmado definitivamente que Dr. Edmundo era meu voyeur e agora precisava decidir como ia lidar com essa situação. Mantive a farsa por alguns dias, sempre fingindo tomar banho, enquanto coletava mais evidências dos horários em que ele saía do consultório mais cedo para vir me espionar. Também comecei a prestar atenção em outros detalhes da casa que antes passavam despercebidos.
pequenos furos nas paredes que poderiam esconder câmeras, objetos posicionados de forma estranha que poderiam ter equipamentos escondidos, mudanças sutis na posição de móveis do meu quarto que indicavam que alguém entrava lá quando eu não estava. Foi então que fiz uma descoberta ainda mais chocante. No armário do meu quarto, atrás das minhas poucas roupas, encontrei um pequeno dispositivo eletrônico que não reconheci. Era do tamanho de uma caixa de fósforos, com uma lente minúscula e uma luz vermelha que piscava de vez em quando. Mesmo sem entender de tecnologia, percebi que era algum tipo de câmera. Ele estava me filmando dentro do próprio quarto, no local onde eu deveria ter mais privacidade e segurança. A descoberta daquela câmera escondida foi o limite da minha capacidade de suportar aquela violação. Não era apenas voyeurismo ocasional, era uma operação sistemática de vigilância e abuso da minha intimidade. Ele tinha acesso às imagens de todos os meus momentos privados. Quando eu me vestia, quando eu dormia, quando eu chorava de saudade da minha família, quando eu fazia orações antes de dormir. Nada da minha vida era realmente privado naquela casa. Naquele momento, tomei uma decisão definitiva. Não ia mais tolerar aquela situação nem por um dia. Mas também não ia simplesmente fugir como uma criminosa. Ia confrontar Dr. Edmundo com as evidências, ia exigir explicações, e ia fazer com que ele pagasse de alguma forma pelo que tinha feito comigo. Merecia pelo menos a satisfação de ver a cara dele quando descobrisse que eu sabia de tudo. Planejei o confronto para a noite seguinte, depois do jantar, quando tivéssemos privacidade para conversar sem risco de Dona Alzira ouvir alguma coisa pelo telefone durante as ligações diárias que eles faziam. Ensaiei mentalmente várias vezes como ia abordar o assunto, que palavras ia usar, como ia mostrar as evidências que tinha coletado. Queria estar preparada para qualquer reação dele, desde negação até agressividade. Chegou a noite do confronto. Preparei o jantar normalmente, servi Dr. Edmundo com a mesma educação de sempre, conversamos sobre assuntos corriqueiros como se nada tivesse mudado. Mas por dentro eu fervia de raiva e nojo, contando os minutos para acabar com aquela farsa. Depois que terminamos de jantar e eu lavei a louça, pedi para conversar com ele na sala sobre um assunto importante. Ele se acomodou na poltrona de sempre, com aquela expressão paternal e atenciosa que agora me causava repulsa, e perguntou o que eu queria conversar. Respirei fundo, juntei toda a coragem que tinha e disse: Dr. Edmundo, eu descobri as fotos que o senhor tem de mim no seu escritório. Descobri a câmera que o senhor escondeu no meu quarto. Sei que o senhor me espiona quando eu tomo banho. Quero saber por que o senhor fez isso comigo. A reação dele foi exatamente o que eu esperava, mas ainda assim me chocou pela rapidez e naturalidade com que mentiu. Primeiro fingiu não entender do que eu estava falando. Disse que eu devia estar confusa ou imaginando coisas. Quando insisti e mostrei algumas das fotos que tinha fotografado com meu celular, ele mudou de estratégia e disse que eu tinha invadido sua privacidade ao entrar no escritório sem autorização, que estava me comportando como uma criminosa. Mas quando percebeu que eu tinha evidências suficientes e que não ia aceitar suas mentiras, Dr. Edmundo revelou sua verdadeira face. A máscara de cavalheiro educado caiu completamente, e ele me mostrou o monstro que sempre foi por baixo da aparência respeitável. Disse que eu era apenas uma empregada, que ele podia fazer o que quisesse na casa dele, que ninguém ia acreditar na palavra de uma doméstica sem instrução contra um médico respeitado da comunidade. Falou com uma frieza e um desprezo que me cortaram como facadas. Disse que eu deveria me sentir sortuda por ter um patrão que se interessava por mim, que mulheres como eu não costumavam despertar interesse de homens como ele, que eu estava exagerando uma situação que não tinha nada de mais. Tentou minimizar o que tinha feito, como se fotografar uma mulher nua sem permissão fosse algo normal, como se invadir a privacidade de alguém fosse um direito seu. Quando percebeu que eu não estava intimidada pelas ameaças, nem convencida pelos argumentos doentios dele, Dr. Edmundo partiu para a chantagem direta. Disse que se eu contasse para alguém sobre nossa conversinha,
Ele ia espalhar para toda a vizinhança e para todas as agências de emprego da cidade que eu era uma empregada desonesta, que roubava, que inventava histórias sobre os patrões, que ninguém mais ia querer me contratar para trabalho algum. Disse também que tinha contatos na polícia e no sistema de justiça, que se eu tentasse fazer alguma denúncia formal contra ele, ia fazer minha vida virar um inferno. Ameaçou dizer que eu tinha tentado chantageá-lo, que tinha roubado coisas da casa, que era viciada em drogas, que era prostituta, qualquer mentira que pudesse destruir minha reputação e minha capacidade de conseguir trabalho no futuro. Mas a ameaça que mais me abalou foi quando ele disse que conhecia meu endereço anterior, sabia onde moravam algumas pessoas que eu considerava amigas, como Dona Conceição, e que se eu causasse problemas para ele, poderia causar problemas para elas também. Não especificou que tipo de problemas, mas o tom de voz e o olhar dele deixaram claro que não eram ameaças vazias. Durante toda essa conversa horrível, fiquei impressionada com a rapidez com que Dr. Edmundo se transformou de respeitável médico de família em um predador cruel e calculista. Era como se ele tivesse duas personalidades completamente diferentes, e a que eu conhecia durante meses de trabalho fosse apenas uma representação teatral. O homem que estava na minha frente agora era frio, manipulador, sem nenhum vestígio da gentileza que demonstrava no dia a dia. Percebi que ele tinha experiência nesse tipo de situação, que provavelmente já tinha feito a mesma coisa com outras empregadas antes de mim. A facilidade com que apresentou as ameaças, a naturalidade com que justificou seus atos, a rapidez com que antecipou e rebateu meus argumentos, tudo indicava que aquilo não era a primeira vez que ele passava por um confronto desse tipo. Saí daquela conversa mais assustada do que quando entrei. Percebi que estava lidando com alguém muito mais perigoso e influente do que eu imaginava. Alguém que tinha recursos e disposição para tornar minha vida impossível se eu não fosse muito cuidadosa com meus próximos passos. Mas, ao mesmo tempo, sentia que não podia simplesmente aceitar a situação e continuar sendo vítima dos abusos dele como se nada tivesse acontecido. Passei a noite inteira em claro, tentando pensar numa estratégia que me permitisse sair daquela situação com segurança e dignidade. Sabia que precisava ir embora da casa o mais rápido possível, porque agora que ele sabia que eu sabia, a convivência tinha se tornado insustentável e potencialmente perigosa. Mas também precisava me proteger das represálias que ele tinha ameaçado. Na manhã seguinte, Dr. Edmundo se comportou como se a conversa da noite anterior nunca tivesse acontecido. Cumprimentou-me normalmente, tomou café, me deu instruções sobre o dia, saiu para o trabalho no horário habitual. Mas havia uma tensão no ar que não existia antes, uma sensação de que ambos estávamos representando papéis numa peça que perdeu o sentido. Durante o dia, enquanto ele estava fora, comecei a organizar secretamente minha saída da casa. Separei minhas poucas posses, guardei em lugares de fácil acesso, apaguei qualquer rastro de minha investigação no escritório dele. Também copiei mais algumas evidências fotográficas, caso precisasse delas no futuro, e preparei uma estratégia de comunicação com Dona Alzira para explicar minha saída súbita sem envolvê-la nos problemas conjugais. Liguei para Dona Alzira em Salvador e inventei uma emergência familiar que me obrigaria a deixar o emprego imediatamente. Disse que minha irmã tinha sofrido um acidente grave e que eu precisava viajar para cuidar dela por tempo indeterminado. Ela ficou preocupada comigo e triste por eu ter que sair, mas entendeu perfeitamente a situação e disse que ia ligar para o marido para ele providenciar uma substituta temporária. A ligação de Dona Alzira para Dr. Edmundo aconteceu no final da tarde, pouco antes dele chegar do trabalho. Quando ele entrou em casa, já sabia da minha versão oficial para a saída súbita. Me chamou para conversar na cozinha e perguntou detalhes sobre a emergência familiar que eu tinha relatado à esposa. Menti com a maior naturalidade possível. Inventei detalhes convincentes sobre um acidente inexistente de uma irmã que eu nem tinha. Ele fingiu acreditar na história e demonstrou preocupação paternal pela minha situação familiar.
Ofereceu ajuda financeira para a viagem, disse que podia me dar uma carta de recomendação excelente para facilitar meu próximo emprego. Falou sobre a possibilidade de eu voltar a trabalhar para eles quando resolvesse os problemas da família. Todo esse teatro me deixou enjoada, mas mantive a compostura e agradeci pela compreensão e generosidade. Naquela mesma noite, depois do jantar, fingi ir dormir, mas na verdade fiquei acordada, esperando ter certeza de que Dr. Edmundo estava dormindo profundamente. Por volta das 2 da madrugada, quando a casa estava em silêncio absoluto, peguei minha mala pequena e saí pela porta dos fundos, que dava acesso direto ao quintal. Havia deixado a chave da casa em cima da mesa da cozinha, junto com um bilhete simples, agradecendo pela oportunidade de trabalho. Caminhei pelas ruas vazias de São Luís, carregando minha malinha e um sentimento misturado de alívio e incerteza sobre o futuro. Tinha conseguido escapar de uma situação de abuso sem sofrer consequências físicas imediatas, mas não sabia o que me esperava pela frente. Não tinha emprego, não tinha casa, não tinha muito dinheiro, e ainda precisava lidar com o trauma psicológico de ter sido violada em minha intimidade por meses sem saber. Fui para a casa de Dona Conceição, que me recebeu de madrugada sem fazer perguntas. Ofereceu sua sala para eu dormir no sofá, e no dia seguinte me ajudou a encontrar um quartinho barato para alugar em outro bairro, longe da zona onde Dr. Edmundo poderia me encontrar facilmente. Durante as primeiras semanas depois da fuga, vivi com muito medo de que ele cumprisse as ameaças que tinha feito, de que aparecesse no meu novo endereço, de que espalhasse mentiras sobre mim para prejudicar minha reputação. Mas aos poucos fui percebendo que Dr. Edmundo provavelmente estava mais interessado em esquecer o episódio do que em me perseguir. Criar problemas para mim significaria risco de exposição para ele também. E pessoas como ele valorizam muito sua reputação e posição social. Manter tudo em segredo era do interesse dele tanto quanto meu, então nenhum de nós dois falou sobre o que tinha acontecido naquela casa. Conseguir um novo emprego foi muito difícil, porque eu não podia usar Dr. Edmundo como referência e minha carta de recomendação anterior já estava muito antiga. Passei meses fazendo trabalhos esporádicos, diárias aqui e ali, tentando reconstruir minha vida profissional e pessoal. O trauma psicológico foi ainda mais difícil de superar do que as dificuldades financeiras. Durante muito tempo tive problemas para confiar em qualquer patrão, principalmente homens, para tomar banho sem verificar várias vezes se estava realmente sozinha, para dormir sem pesadelos, sobre câmeras escondidas e olhares invasivos. Durante os meses que se seguiram à minha fuga da casa de Dr. Edmundo, vivi num estado constante de paranoia e ansiedade. Cada som estranho à noite me fazia acordar sobressaltada, imaginando que ele tinha descoberto meu novo endereço e vinha atrás de mim para cumprir suas ameaças. Cada vez que saía para procurar trabalho, ficava olhando por cima do ombro, com medo de encontrar com ele na rua ou de descobrir que tinha espalhado mentiras sobre mim para os empregadores em potencial. Era uma sensação horrível de estar sempre fugindo de uma ameaça invisível, de nunca poder relaxar completamente nem me sentir verdadeiramente segura. O trauma psicológico da violação que sofri se manifestava de formas que eu nem esperava. Tinha pesadelos recorrentes onde me via nas fotografias nojentas que ele tirou, me acordava suando frio e com náusea. Desenvolveu uma aversão profunda a câmeras fotográficas. Não conseguia passar perto de uma loja de equipamentos eletrônicos sem sentir ansiedade. Qualquer homem de meia idade, bem vestido, que me lembrasse vagamente Dr. Edmundo, me fazia tremer e procurar uma rota de fuga imediata. A questão mais difícil de lidar era o sentimento de culpa e vergonha que carregava, mesmo sabendo racionalmente que eu era a vítima da situação. Ficava me questionando se tinha dado algum sinal errado, se tinha se comportado de forma inadequada, se tinha feito alguma coisa que pudesse ter sido interpretada como provocação ou consentimento. Essa culpa irracional é uma das marcas mais cruéis que os predadores deixam em suas vítimas. Fazem a gente se questionar e se responsabilizar por crimes que eles cometeram contra nós. Dona Conceição foi minha salvação durante esse período terrível.
Sem saber dos detalhes do que tinha acontecido, porque eu não conseguia contar para ninguém a verdade completa, ela me ofereceu apoio emocional incondicional. Me deixava chorar no seu ombro quando a dor ficava insuportável. Me preparava chás calmantes quando eu chegava em casa destroçada depois de mais um dia de procurar emprego sem sucesso. Me lembrava constantemente de que eu era uma mulher honesta e trabalhadora que merecia coisa melhor da vida. Foi Dona Conceição quem me apresentou Dona Raimunda, uma senhora de 60 anos que precisava de alguém para ajudar com os afazeres domésticos 3 vezes por semana. Não era emprego com carteira assinada nem salário fixo, mas pelo menos era uma fonte de renda regular que me permitiu parar de depender completamente da caridade dos outros. Dona Raimunda era viúva, morava sozinha numa casa simples, mas aconchegante, tratava as pessoas com respeito genuíno e nunca fez perguntas indiscretas sobre meu passado profissional. Trabalhar para Dona Raimunda foi fundamental para minha recuperação psicológica, porque me permitiu reconstruir gradualmente a confiança na minha capacidade profissional e na possibilidade de estabelecer relações de trabalho saudáveis. Ela elogiava meu serviço, pagava sempre em dia, me oferecia almoço nos dias que eu trabalhava lá, e aos poucos foi se tornando mais uma amiga do que uma patroa. Foi com ela que comecei a conversar sobre a dificuldade de encontrar empregadores que respeitassem a dignidade das empregadas domésticas. Aos poucos, através de Dona Raimunda, fui conhecendo outras famílias que precisavam de serviços domésticos esporádicos. Comecei a construir uma clientela de diárias, trabalho pesado mas honesto, que me dava independência financeira sem me forçar a morar na casa dos patrões. Preferia ganhar menos e manter minha autonomia do que me colocar novamente numa situação de vulnerabilidade como a que vivi com o Dr. Edmundo. Durante quase 2 anos, vivi dessa forma, fazendo diárias em casas diferentes, morando no meu quartinho alugado, reconstruindo lentamente minha vida e minha autoestima. Eram tempos difíceis financeiramente, mas pelo menos eu dormia em paz, sabia que ninguém estava me observando, podia tomar banho sem medo de estar sendo filmada. A liberdade e a dignidade que reconquistei valiam mais do que qualquer conforto material que poderia ter tido continuando naquela situação de abuso. Foi no final de 2013 que algo inesperado aconteceu e trouxe uma reviravolta na história. Eu estava fazendo compras no Mercado Central de São Luís quando ouvi uma voz feminina me chamando pelo nome. Era Dona Francisca, uma senhora que tinha sido vizinha de Dr. Edmundo e Dona Alzira, que me reconheceu e veio conversar comigo. Ficamos conversando sobre amenidades por alguns minutos, até que ela mencionou algo que me deixou em estado de choque. Dona Francisca contou que Dr. Edmundo tinha sido preso alguns meses atrás, acusado de ter abusado sexualmente de uma paciente durante consulta no consultório particular dele. A denúncia partiu de uma mulher jovem que conseguiu provar o abuso com gravações feitas escondidas durante as consultas. A prisão dele tinha causado um escândalo enorme na vizinhança, porque todo mundo o conhecia como médico respeitável e homem de família exemplar. Segundo Dona Francisca, depois da prisão, outras mulheres começaram a aparecer com denúncias similares contra Dr. Edmundo. Pacientes que tinham sofrido abusos durante consultas, mas nunca tinham tido coragem de denunciar. Funcionárias do hospital que tinham sido assediadas. E até mesmo outras empregadas domésticas que tinham trabalhado na casa dele ao longo dos anos e passado por experiências parecidas com a minha. A informação me deixou com sentimentos contraditórios. Por um lado, senti uma satisfação amarga em saber que finalmente ele tinha sido desmascarado e estava pagando pelas maldades que fazia. Por outro lado, me sentia culpada por não ter denunciado quando tive oportunidade, porque talvez pudesse ter poupado outras mulheres de passar pelo mesmo que passei. Mas, ao mesmo tempo, sabia que na época eu não tinha condições nem apoio para enfrentar um confronto legal com alguém tão influente. Dona Francisca também contou que Dona Alzira tinha ficado completamente destroçada com as revelações sobre o marido. Aparentemente, ela nunca desconfiou de nada, sempre acreditou que estava casada com um homem íntegro e respeitador.
O choque da descoberta, somado à fragilidade de saúde dela, causou uma recaída séria nos problemas cardíacos. Ela estava morando com parentes em Salvador, longe de toda a situação constrangedora que a vida dela se tornou em São Luís. Soube também que a casa onde trabalhei tinha sido lacrada pela justiça, como parte das investigações. Os vizinhos contavam que a polícia tinha encontrado muito material comprometedor lá. Equipamentos de filmagem, computadores com arquivos suspeitos, fotografias de várias mulheres que claramente não sabiam que estavam sendo fotografadas. Era uma operação muito mais extensa do que eu imaginava. Dr. Edmundo era um predador serial que operava há anos, usando sua posição social privilegiada para abusar de mulheres vulneráveis. Essas informações me fizeram repensar toda a minha experiência na casa deles. Percebi que eu tinha sido apenas mais uma numa longa lista de vítimas, que minha situação não foi um caso isolado nem fruto de uma obsessão específica por mim. Dr. Edmundo tinha um padrão de comportamento predatório que aplicava sistematicamente a mulheres que dependiam dele de alguma forma, pacientes que precisavam de tratamento, funcionárias que precisavam de emprego, empregadas que precisavam de moradia. A descoberta de que outras mulheres tinham passado pelo mesmo que eu trouxe um alívio inesperado do sentimento de culpa e vergonha que carregava. Não tinha sido culpa minha, não tinha sido por causa do meu comportamento, não tinha sido porque eu merecia ou provocava aquele tratamento. Era simplesmente porque cruzei no caminho de um predador que aproveitava sua posição de poder para satisfazer perversões doentias à custa de mulheres indefesas. Mas, ao mesmo tempo, saber que existiam outras vítimas me encheu de raiva renovada. Quantas mulheres sofreram na mão desse monstro? Quantas empregadas antes de mim foram filmadas, fotografadas, violadas em sua intimidade? Quantas pacientes foram abusadas durante consultas que deveriam ser momentos de cura e cuidado? Quantas funcionárias tiveram que aguentar assédio e chantagem para manter seus empregos? Decidi que precisava fazer alguma coisa com as evidências que ainda tinha guardadas no meu celular. Mesmo que Dr. Edmundo já estivesse preso por outros crimes, minhas provas poderiam ajudar a construir um caso mais sólido contra ele, ou pelo menos oferecer algum tipo de validação e apoio para outras mulheres que tinham passado por situações similares. Não podia simplesmente fingir que nada aconteceu enquanto tinha informações que poderiam ser úteis para a justiça. Procurei a ajuda de um advogado que atendia casos pro bono para pessoas de baixa renda. Dr. Juvenal era um homem de 50 anos, cabelos grisalhos, óculos grossos, que trabalhava numa salinha apertada no centro da cidade, atendendo principalmente trabalhadores com problemas previdenciários e mulheres vítimas de violência doméstica. Quando contei minha história para ele e mostrei as fotografias que tinha conseguido tirar das evidências, ele ficou impressionado com a coragem que tive de investigar e documentar os abusos. Dr. Juvenal explicou que, mesmo com Dr. Edmundo já preso, minha denúncia formal poderia ser importante para garantir que ele recebesse a punição máxima possível e para estabelecer precedentes legais que protegessem outras mulheres no futuro. Também disse que eu tinha direito à reparação financeira pelos danos morais que sofri, que meu caso era sólido o suficiente para resultar numa indenização significativa se fosse levado até o fim. Mas ele também foi honesto sobre os desafios que eu enfrentaria. Mesmo com Dr. Edmundo já desmoralizado e preso, um processo judicial seria longo, desgastante e me exporia publicamente como vítima de abuso sexual. Teria que relatar os detalhes mais íntimos e humilhantes do que sofri para juízes, advogados, promotores, possivelmente na frente de outras pessoas. Seria um processo de revitimização que poderia ser ainda mais traumático do que o abuso original. Além disso, Dr. Juvenal alertou que a família de Dr. Edmundo, mesmo com ele preso, ainda tinha influência e recursos financeiros consideráveis. Provavelmente contratariam advogados caros que tentariam desacreditar meu testemunho, questionariam meu caráter, buscariam falhas na minha história para minimizar a culpa do cliente deles.
Seria uma batalha legal, David contra Golias, onde eu teria que provar detalhes íntimos da minha vida privada para estranhos que poderiam estar predispostos a não acreditar em mim. Passei semanas agonizando sobre essa decisão. Por um lado, sentia que devia às outras vítimas e a mim mesma levar o caso até as últimas consequências, fazer Dr. Edmundo pagar por todos os anos de abuso e humilhação que infligiu em mulheres inocentes. Por outro lado, tinha medo de não conseguir suportar emocionalmente o processo legal, de acabar mais traumatizada do que já estava. A decisão final veio quando o Dr. Juvenal me colocou em contato com outras duas mulheres que também tinham sido vítimas de Dr. Edmundo. Maria José, uma ex-empregada que trabalhou na casa deles 3 anos antes de mim e passou por experiência quase idêntica à minha. E Sônia, uma ex-paciente que sofreu abusos durante consultas médicas. Conversando com elas, percebi que nenhuma de nós conseguiria processar Dr. Edmundo sozinha, mas juntas poderíamos ter força suficiente para enfrentar o sistema legal. Maria José era uma mulher de 42 anos, mãe solteira de 3 filhos, que tinha trabalhado como doméstica na casa de Dr. Edmundo entre 2009 e 2010. A história dela era assombrosamente similar à minha. Os mesmos métodos de vigilância, as mesmas violações de privacidade, as mesmas ameaças quando ela descobriu o que estava acontecendo. Ela também fugiu no meio da noite sem confrontar diretamente o patrão e passou anos sofrendo com traumas psicológicos similares aos meus. Sônia era enfermeira aposentada de 55 anos, que tinha sido paciente de Dr. Edmundo durante um tratamento de hipertensão arterial em 2011. Durante as consultas, ele começou a fazer exames físicos desnecessários e inapropriados, tocando partes do corpo dela que não tinham relação com o problema cardiológico que estava tratando. Quando ela questionou, ele disse que eram procedimentos médicos normais, aproveitou da autoridade profissional dele para confundir e intimidar ela. As 3 juntas decidimos entrar com uma ação coletiva contra Dr. Edmundo, cada uma relatando sua experiência específica, mas todas apoiando uma a outra durante o processo legal. Dr. Juvenal disse que nosso caso conjunto seria muito mais forte do que qualquer processo individual, porque estabelecia um padrão claro de comportamento predatório repetitivo que seria difícil para a defesa contestar. O processo legal durou quase 2 anos e foi uma das experiências mais desgastantes da minha vida, mas também uma das mais importantes para a minha recuperação psicológica. Ter que relatar publicamente todos os detalhes do abuso foi humilhante e doloroso, mas ao mesmo tempo me deu uma sensação de empoderamento que eu nunca tinha experimentado antes. Finalmente tinha voz. Finalmente podia contar minha versão da história. Finalmente Dr. Edmundo teve que responder pelas maldades que fez. A estratégia da defesa foi exatamente o que Dr. Juvenal tinha previsto. Tentaram desacreditar nossa palavra, questionaram nossa moral, insinuaram que estávamos inventando histórias para conseguir dinheiro fácil de um homem que já estava em situação vulnerável. Mas as evidências que eu tinha conseguido fotografar, combinadas com os testemunhos consistentes de Maria José e Sônia, e com o material que a polícia tinha apreendido na casa de Dr. Edmundo, construíram um caso irrefutável. Durante o julgamento, descobrimos detalhes ainda mais chocantes sobre as atividades de Dr. Edmundo. Além das violações que cometeu contra nós 3, a investigação policial tinha identificado pelo menos 12 outras mulheres que sofreram abusos similares ao longo de quase 15 anos. Algumas eram empregadas domésticas como eu e Maria José, outras eram pacientes como Sônia, algumas eram funcionárias do hospital onde ele trabalhava. O mais revoltante foi descobrir que Dr. Edmundo tinha uma rede de contatos com outros homens que compartilhavam esse tipo de perversão. Ele trocava fotografias e vídeos das mulheres que abusava com outros predadores. Tinha participação em grupos online dedicados ao voyeurismo não consensual. Chegou até a vender material íntimo das vítimas para sites pornográficos especializados em conteúdo roubado. Saber que minhas imagens íntimas tinham sido comercializadas, que homens estranhos em lugares que eu nem sabia que existiam tinham visto meu corpo nu, sem meu conhecimento ou permissão,
foi uma violação adicional que me deixou mais revoltada do que qualquer outra descoberta do processo. Era como se o abuso continuasse se multiplicando indefinidamente. Cada pessoa que viu aquelas imagens era uma nova violação da minha dignidade e privacidade. Mas também foi satisfatório ver Dr. Edmundo sendo confrontado com todas essas evidências. Vê-lo tentar se justificar e falhar miseravelmente. Ver a máscara de respeitabilidade caindo completamente na frente de juízes, promotores, jornalistas e toda a comunidade que um dia o admirou. O homem que tinha me ameaçado e intimidado agora estava numa posição muito mais vulnerável do que eu jamais estive. O julgamento final aconteceu numa sala lotada, com presença de imprensa e ativistas pelos direitos das mulheres que acompanharam o caso desde o início. Quando o juiz leu a sentença, 12 anos de prisão por múltiplas acusações de abuso sexual, assédio, violação de privacidade e produção de material pornográfico não consensual, senti uma mistura de alívio, satisfação e tristeza. Alívio porque finalmente a justiça tinha sido feita, Dr. Edmundo ia pagar um preço real pelas vidas que destruiu. Satisfação porque minha coragem de investigar, documentar e denunciar os abusos tinha contribuído para essa vitória. Mas também tristeza, porque nenhuma punição poderia apagar completamente o trauma que eu e outras mulheres carregamos para sempre por causa das ações dele. A indenização que recebi foi significativa o suficiente para me dar estabilidade financeira pela primeira vez na vida adulta. Com esse dinheiro, consegui comprar uma casinha pequena mas própria num bairro seguro, investir numa formação profissional melhor e até ajudar Dona Conceição, que tinha sido tão importante durante meus momentos mais difíceis. Mas o mais importante não foi o dinheiro, foi a sensação de ter recuperado minha dignidade, de ter provado para mim mesma que podia enfrentar meus medos e lutar pelos meus direitos. O processo legal foi como uma terapia coletiva, onde eu, Maria José e Sônia nos apoiamos mutuamente para superar traumas que carregávamos sozinhas há tanto tempo. Hoje, mais de 10 anos depois de tudo isso ter começado, posso dizer que consegui reconstruir minha vida completamente. Tenho minha casa própria, trabalho com autonomia, oferecendo serviços de limpeza para uma clientela fixa que me respeita e valoriza. Mantenho relacionamentos saudáveis com pessoas que me tratam com dignidade. Nunca mais aceitei trabalhar morando na casa de patrões, nunca mais me coloquei numa posição de dependência que pudesse ser explorada por predadores. O trauma nunca desaparece completamente, mas aprendi a conviver com ele de forma saudável. Ainda tenho momentos de ansiedade quando preciso lidar com figuras de autoridade masculinas. Ainda verifico várias vezes se as portas estão bem trancadas antes de tomar banho. Ainda evito lugares onde posso ser fotografada ou filmada sem meu controle. Mas essas são cicatrizes suportáveis de uma batalha que consegui vencer. Também me tornei uma defensora ativa dos direitos das trabalhadoras domésticas, especialmente daquelas que trabalham em regime de moradia. Participo de grupos de apoio, dou palestras em sindicatos e associações, ajudo outras mulheres que passaram por situações similares à minha. Transformar minha dor em instrumento de proteção e empoderamento para outras pessoas dá sentido ao sofrimento que passei. Uma das coisas mais importantes que aprendi com toda essa experiência é que predadores como o Dr. Edmundo contam com nosso silêncio, nossa vergonha, nossa sensação de impotência para continuar agindo impunemente. Eles escolhem vítimas que acreditam não ter voz nem poder para reagir. Empregadas domésticas pobres, pacientes vulneráveis, funcionárias dependentes de emprego. Nossa força está em quebrar esse silêncio, em nos apoiarmos mutuamente, em provarmos que mesmo pessoas em posições aparentemente fracos podem lutar e vencer quando se unem. Se você está me ouvindo e passou por alguma situação parecida, quero que saiba que não foi sua culpa, que você não está sozinha, e que é possível sair dessa situação e reconstruir sua vida com dignidade. Procure ajuda. Procure outras mulheres que passaram por experiências similares. Procure organizações que defendem direitos das mulheres.
Não deixe que nenhum predador roube sua autoestima nem sua esperança de uma vida melhor. Hoje, quando me olho no espelho, vejo uma mulher que sobreviveu, que lutou, que venceu. As marcas do que passei fazem parte de quem eu sou, mas não definem meus limites nem meu valor. Sou Teresa, tenho 48 anos, moro na minha casa própria, trabalho com dignidade, tenho orgulho da minha trajetória de superação. E se minha história pode ajudar pelo menos uma pessoa a reconhecer sinais de abuso ou encontrar coragem para reagir, então valeu a pena compartilhar essas memórias dolorosas, mas necessárias. Meus queridos que me acompanharam até o final dessa história difícil, espero que tenham entendido por que era importante contar todos esses detalhes. Não foi para chocar vocês, mas para mostrar que situações de abuso podem estar escondidas atrás das aparências mais respeitáveis e que é fundamental estarmos sempre atentos aos sinais de perigo. Se esse relato tocou vocês de alguma forma, deixem seu coração nos comentários, se inscrevam no canal e continuem acompanhando as histórias que compartilho aqui. Cada visualização, cada comentário, cada inscrição é uma forma de apoiar não só a mim, mas a todas as mulheres que encontraram coragem para falar sobre experiências que prefeririam esquecer, mas que precisam ser contadas para proteger outras pessoas. Lembro até hoje do dia em que finalmente consegui perdoar, não Dr. Edmundo pelos crimes que cometeu contra mim e tantas outras mulheres, mas perdoar a mim mesma pela culpa irracional que carreguei durante anos. Foi num domingo de manhã, sentada na varanda da minha casinha própria, tomando café e vendo o movimento tranquilo da rua, que percebi que tinha conseguido reconstruir completamente minha vida. Não era mais aquela mulher desesperada que aceitava qualquer trabalho por medo de passar fome, que se submetia a humilhações por necessidade, que se calava diante de abusos por não saber como reagir. A transformação não aconteceu da noite para o dia. Foi um processo longo e doloroso de autoconhecimento e fortalecimento pessoal. Tive que aprender a confiar novamente nas pessoas, a estabelecer limites claros nos meus relacionamentos profissionais e pessoais, a valorizar minha própria dignidade acima de qualquer conveniência financeira. Tive que desconstruir anos de condicionamento social que me ensinaram a aceitar desrespeito como se fosse normal, a não questionar autoridades mesmo quando elas estavam claramente abusando do poder. Uma das lições mais importantes que aprendi é que nossa intuição raramente nos engana. Quando algo nos deixa desconfortáveis, quando uma situação parece estranha mesmo que não consigamos explicar exatamente por quê, quando alguém nos faz perguntas íntimas demais ou demonstra interesse excessivo pelos nossos momentos privados, é fundamental prestar atenção nesses sinais de alerta. Meu erro não foi desconfiar de Dr. Edmundo quando comecei a perceber comportamentos estranhos. Meu erro foi tentar racionalizar e justificar esses comportamentos em vez de investigar mais profundamente. Também aprendi que predadores sexuais são mestres da manipulação psicológica. Eles sabem exatamente como conquistar nossa confiança, como nos fazer sentir especiais e valorizadas, como criar uma dependência emocional que nos impede de questionar suas ações. Dr. Edmundo não era um monstro óbvio que qualquer pessoa identificaria como perigoso à primeira vista. Era um homem educado, respeitoso na aparência, que sabia como se comportar em sociedade para manter uma reputação impecável enquanto satisfazia suas perversões em segredo. Por isso é tão importante que mulheres em situações vulneráveis tenham acesso a informações sobre seus direitos, a redes de apoio, a recursos legais que possam protegê-las quando necessário. Empregadas domésticas, especialmente aquelas que trabalham em regime de moradia, estão numa posição particularmente delicada, porque dependem economicamente dos patrões e muitas vezes não têm para onde ir se precisarem sair rapidamente de uma situação abusiva. Hoje trabalho como consultora informal para outras mulheres que passaram por experiências similares. Ajudo a identificar sinais de abuso, oriento sobre direitos trabalhistas, indico advogados confiáveis, compartilho estratégias de proteção e documentação de evidências. É um trabalho voluntário que faço com muito amor, porque sei o quanto é importante ter alguém que entenda pelo que estamos passando,
que não julgue nossa demora em reagir ou nossa dificuldade em romper com situações destrutivas. Se você está vivendo algo parecido com o que vivi, não espere a situação se tornar insuportável para agir. Documente tudo o que puder, mantenha evidências em local seguro, construa uma rede de apoio com pessoas em quem confia, faça um plano de saída caso precise sair rapidamente da situação. E lembre-se sempre: você não está sozinha, você não tem culpa do que está acontecendo, você merece ser tratada com dignidade e respeito, independentemente da sua situação financeira ou social. A história que contei hoje não é apenas minha, é de milhares de mulheres que sofrem abusos silenciosos todos os dias no Brasil e no mundo. Cada vez que uma de nós encontra coragem para falar, para denunciar, para processar seus agressores, estamos abrindo caminho para que outras mulheres também encontrem força para reagir. Nossa voz coletiva é nossa maior arma contra a impunidade e o silêncio que protegem os predadores. Termino minha história agradecendo do fundo do coração a todos que me acompanharam até aqui, que tiveram paciência para ouvir um relato tão longo e doloroso, que deixaram palavras de apoio e encorajamento nos comentários. Vocês não imaginam como é importante para uma sobrevivente de abuso saber que sua história foi ouvida, compreendida e respeitada. Isso faz parte do processo de cura, da recuperação da dignidade que os predadores tentam roubar de nós. Se minha história ajudou pelo menos uma pessoa a reconhecer uma situação de abuso, a encontrar coragem para reagir, ou simplesmente a entender melhor as dificuldades que mulheres em situação vulnerável enfrentam diariamente, então valeu cada palavra, cada lágrima, cada momento difícil que revivi para contar essa história. Continuem acompanhando o canal. Continuem apoiando mulheres que precisam de voz. Continuem acreditando que um mundo melhor e mais justo é possível quando nos unimos contra a violência e o abuso. Muito obrigada pela atenção de vocês e que Deus abençoe cada um que chegou até o final dessa jornada comigo.